Você já se perguntou como é sair do véu da realidade e entrar em um mundo onde os limites do tempo e do espaço desaparecem? Imagine isto. João, um humilde visionário, é levado por uma revelação divina, voando por paisagens celestiais, testemunhando a glória do céu, de maneiras que nossos olhos terrenos nunca poderiam compreender. E se eu lhe dissesse que este convite para vislumbrar o eterno não é apenas uma história da Bíblia, mas uma faísca acesa em cada um de nós, esperando para ser despertada? Junte-se a mim enquanto mergulhamos profundamente na extraordinária visão de João no Apocalipse e descobrimos como ela pode transformar nossa compreensão da existência hoje. Na paisagem celestial da visão de João, uma porta está aberta no céu, apresentando um convite que é tão irresistível quanto divino. É um momento que transporta ele, e a nós, diretamente para o coração da sala do trono celestial, um reino onde o etéreo se mistura com o vibrante e o sagrado é totalmente revelado. O convite de John é mais do que uma chegada física. É um sinal para a presença de Deus, uma consciência da soberania divina que poucos têm o privilégio de testemunhar. Visualize a grandeza deste trono celestial. A sua presença domina a cena, o epicentro espiritual rodeado por um caleidoscópio de cores. Estas não são tonalidades mundanas, mas cores radiantes e vivas que transcendem as limitações terrenas, resplandecentes como joias, deslumbrantes na sua clareza. Quando João descreve este trono, ele alude às pedras preciosas com a sua representação do jaspe e da cornalina, sugerindo uma intensidade de cor, um fogo e um brilho que falam de majestade e pureza. A imagem captura o brilho da glória, de Deus e a luz inacessível que o rodeia, uma representação visual da sua santidade. Ao redor deste trono indescritível estão 24 anciãos vestidos com roupas brancas brilhantes, uma personificação da pureza e da vitória. Seu número é significativo, simbolizando plenitude ou completude. Os presbíteros representam o povo de Deus ao longo dos tempos, compreendendo as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, um testamento da antiga e da nova aliança unidos na presença divina. Cada um deles usa uma coroa de ouro, significando autoridade e vitória concedida não por mérito, mas por favor divino. A presença dos mais velhos não apenas contribui para o espetáculo, mas também convida à introspecção sobre o nosso próprio lugar nesta Assembleia Cósmica. A postura deles, sentados ao redor do trono, pode indicar tanto descanso quanto prontidão. Um descanso na segurança divina e uma prontidão para servir sob seu comando supremo. O seu papel no céu é um retrato da humanidade redimida, completando a sua jornada. Um culminar de fé, promessa e adoração eterna. Ao ponderar esta cena, pode-se perguntar o que realmente significa estar diante do trono de Deus. É um chamado para refletir sobre a soberania divina, aquela que governa o universo com justiça e misericórdia. Na sala do trono, a autoridade de Deus é incontestada, e a sua santidade é afirmada na adoração oferecida pela sua criação, incluindo nós. Damo-nos por recordar o mandamento sagrado, de procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, atraídos para uma compreensão mais profunda do chamado, para viver uma vida que reflita os padrões divinos aqui apresentados. Além disso, a intensidade das cores reflete não apenas a beleza estética, mas a riqueza da vida na presença de Deus. Em vez de uma existência monocromática, a vida com Deus é vibrante, cada tonalidade revelando mais do seu caráter e do seu amor. Quando os anciãos lançam as suas coroas diante do trono, eles simbolizam a entrega final e o reconhecimento de que toda a glória pertence a Deus, exortando-nos a considerar áreas da nossa própria vida onde devemos curvar-nos, renunciando às nossas coroas de vaidade, orgulho ou autossuficiência. A narrativa nos convida à consciência do sagrado. À medida que nos envolvemos com esta cena divina, torna-se claro que aproximar-nos do trono celestial envolve um reconhecimento transformador de quem é Deus e de quem somos no seu grande desígnio. Não somos meros observadores, mas participantes de um chamado contínuo a uma vida santa.
à adoração inspirada pelo temor e a uma vida definida pelos seus propósitos. Esta visão que João partilha com o mundo desafia-nos a encarar a nossa realidade terrena com uma perspectiva celestial, imbuída da sacralidade de estar na presença eterna de Deus. À medida que nos preparamos para a transição para o próximo capítulo, a experiência sensorial de João está preparada para se aprofundar, ilustrando como cada elemento, som e fragrância, testifica da glória de Deus, ecoando a sua presença na nossa vida cotidiana. Esta visão não se trata apenas de um futuro distante, mas é um convite a perceber o toque divino aqui e agora, a permanecer sintonizados com o sussurro do Espírito no nosso caminhar diário e a reconhecer que, de facto, o céu toca a terra. No quarto capítulo de Apocalipse, a experiência de João no reino celestial é nada menos que uma sinfonia sensorial, reproduzindo cores, sons e fragrâncias que não são apenas percebidas com os sentidos, mas também profundamente sentidas no espírito. Apocalipse 4:5 descreve vozes trovejantes e relâmpagos que emanavam do trono, uma cena que instantaneamente desperta uma sensação de admiração e reverência. Cada elemento serve um propósito, simbolizando a força e o mistério divinos, incitando-nos a compreender a profunda interligação entre as dimensões espiritual e física. Enquanto John está diante desta cena mística, o brilho das cores vivas o envolve, como as tapeçarias mais vibrantes que a terra já produziu. Os tons resplandecentes sugerem a riqueza e majestade da glória de Deus. Pode-se imaginar os verdes esmeraldas dos arco-íris circundantes, os azuis cristalinos do mar, brilhando como vidro, e o vermelho ardente das pedras preciosas, emanando calor e intensidade. Esta imagem é transformada de mera magnificência visual em um símbolo da aliança de Deus e das promessas eternas. É uma lembrança da beleza celestial criada por mãos divinas, maravilhando-se com o artista infinito, cuja paleta não conhece limites. No entanto, a experiência sensorial não envolve apenas cores. É animado por um som estrondoso e harmonioso, ressoando em um coro celestial que atinge profundamente a alma. Os cânticos repetitivos de Santo, 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 feitos por criaturas vivas, conforme descrito em Apocalipse 4:8, não são apenas ecos no corredor celestial, são vibrações, cada uma carregando um pedaço da santidade infinita de Deus para o espírito de João. Uma experiência auditiva tão avassaladora lembra-nos o poder contido na adoração celestial, convidando-nos a ouvir não apenas com os ouvidos, mas com os nossos corações, para compreender verdadeiramente o ambiente nesta jornada visionária. As fragrâncias, embora não descritas explicitamente neste capítulo do Apocalipse, estão implícitas na presença de lâmpadas acesas, representando os 7 Espíritos de Deus. As lâmpadas trazem imagens de incenso doce e aromas quentes e reconfortantes que muitas vezes acompanham os rituais sagrados. Esta sensação realça a aura de santidade que permeia a cena, evocando uma sensação de paz abrangente e lembrando-nos a fragrância do sacrifício de Cristo, mencionado em outras partes das Escrituras, que sobe como incenso diante do Pai. A imersão sensorial que João experimenta é profundamente espiritual, ultrapassando a mera percepção para transformá-lo pelo poder da revelação divina. Desafia-nos a contemplar o toque divino na beleza negligenciada em nossas vidas. O sol da manhã lançando sombras douradas, o farfalhar das folhas sussurrando segredos da terra e o perfume perfumado das flores depois da chuva nos cumprimentam com ecos sutis da sala do trono que João testemunhou. Esses momentos funcionam como lembretes gentis da presença contínua de Deus, uma infusão do céu na existência diária, convidando a gratidão e a adoração em meio ao mundano. Nesta reflexão, somos chamados a uma sensibilidade espiritual mais profunda, despertando para a forma como Deus comunica, não apenas através de vistas grandiosas do céu, mas também através da simplicidade das maravilhas terrenas que encontramos diariamente. É um chamado para examinar a vida com novos olhos e corações abertos, em sintonia com a arte divina, presente nas minúcias da criação,
sublinhando uma verdade transformadora. Cada encontro avivado pelos sentidos é um convite a um relacionamento mais profundo com o Criador. Para o buscador moderno, a visão de João no Apocalipse continua a servir como um exemplo de como o envolvimento dos nossos sentidos e do nosso espírito pode levar a experiências profundas com o divino. Somos encorajados a não apenas testemunhar o mundo, mas a sentir a sua beleza divinamente criada, a deixar que cada sensação de calor, cor e som nos aproxime de Deus, compreendendo que através desta conexão pisamos em terreno sagrado. Finalmente, este capítulo incentiva a introspecção sobre o significado espiritual de envolver nossos sentidos como João fez. Convida-nos a deixar de dar por garantidos aqueles momentos sutis que nos apontam para o céu, lembrando-nos que cada brisa suave, cada som harmonioso na vida, carrega o sussurro eterno da presença de Deus. À medida que abraçamos estes momentos, reconhecendo a sua fonte, aproximamo-nos do trono eterno, permitindo que o alinhamento sensorial e espiritual nos guie mais profundamente no mistério e na magia da experiência celestial. A visão de João em Apocalipse 4 é um encontro deslumbrante com o divino, ecoando uma visão anterior, igualmente poderosa, do profeta Ezequiel. Apesar dos seus contextos e cenários distintos, ambas as visões estão ligadas por um fio condutor, a majestade da presença de Deus e a manifestação da sua soberania. Estas revelações poderosas utilizam imagens convincentes que continuam a ressoar profundamente nos crentes, abrindo uma janela para um reino espiritual que transcende a experiência humana comum. Ezequiel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, teve sua visão durante um período de turbulência. Os israelitas estavam no exílio, e a visão de Ezequiel pretendia transmitir uma mensagem de esperança e certeza da presença duradoura de Deus entre o seu povo. O profeta contemplou uma cena notável de seres celestiais e uma visão radiante da glória divina, encapsulada num magnífico trono de carruagem. Ezequiel 1 descreve essas criaturas, conhecidas como querubins, como tendo uma aparência quase sobrenatural, com rostos como os de um homem, um leão, um boi e uma águia. Estas imagens complexas são paralelas às 4 criaturas vivas de Apocalipse 4, sublinhando a consistência divina e a linguagem universal da revelação profética. Ambos os profetas, situados em momentos diferentes da história, foram iluminados pela mesma luz divina que brilhou através das suas visões. Esta consistência exemplifica a ideia de que as mensagens de Deus, embora personalizadas para o público e a época, contêm verdades intemporais sobre a sua natureza e o seu domínio sobre a criação. Enquanto João vivencia a sua visão na ilha de Patmos, no meio da opressão romana dos cristãos, a visão de Ezequiel surge como um farol num tempo de perda e deslocamento. A soberania e onipotência de Deus permanecem inalteradas, destacando seu domínio sobre o tempo e a história humana. A imagem do trono é outro paralelo vital entre essas visões. A carruagem da presença divina de Ezequiel e a representação do trono feita por João com pedras preciosas e a esmeralda em forma de arco-íris são grandes representações da santidade de Deus. Esta imagem transmite uma mensagem direta. Não importa a época ou a situação, o trono de Deus é eterno e inflexível, um símbolo de estabilidade e esperança para os crentes ao longo dos tempos. A bela complexidade da descrição do trono encoraja-nos a considerar a riqueza e a multidimensionalidade do divino, exortando a adoração e a reverência. Ambas as visões enfatizam um chamado à adoração, demonstrado pelas atividades em torno do trono. Em Ezequiel, os querubins cantam louvores, enquanto em Apocalipse, os seres viventes e os anciãos glorificam continuamente a Deus. Este, poderoso símbolo de adoração, unifica ambas as visões, oferecendo um vislumbre da contínua atividade celestial que transcende as preocupações terrenas. Convida-nos a tecer o louvor nas nossas vidas como um fio constante, tal como os seres celestiais, vendo a adoração não apenas como um acto, mas como uma forma de ser. A esperança é outro tema crítico entrelaçado em ambos os relatos proféticos.
A dramática visão de Ezequiel do esplendor de Deus durante um período de desespero serve como um reforço de que as promessas de Deus são verdadeiras, apesar das circunstâncias humanas. Da mesma forma, a visão de João, repleta de cor, som e presença divina, marca uma promessa de redenção e vitória final sobre o sofrimento e a opressão. Estas visões fortalecem a fé dos crentes, apontando-os para uma realidade mais elevada, uma esperança firme e segura. Ao refletir sobre estas visões, conforme descritas em Apocalipse 4 e Ezequiel 10, 9, somos inspirados a procurar as nossas próprias experiências divinas. Somos encorajados a olhar além do nosso entorno e circunstâncias imediatas e a procurar vislumbres do divino nos momentos cotidianos da vida. As visões proféticas lembram-nos que o discernimento espiritual é essencial para experimentar a atividade contínua de Deus no mundo. Estes vislumbres podem não ser tão grandiosos como os de Ezequiel ou João, mas através da oração, da reflexão e de um coração aberto à presença de Deus, nós também podemos encontrar manifestações breves, mas profundas do divino. Nesta luz, as visões desafiam-nos a incorporar as mensagens centrais de adoração, soberania divina e esperança na nossa caminhada diária de fé. Ao ponderarmos sobre estes poderosos símbolos e narrativas, deixemo-nos levar a uma reflexão espiritual mais profunda, permitindo que a sabedoria divina nos guie para maiores expressões de fé e confiança no plano eterno de Deus. Assim, como Ezequiel e João foram transportados para uma visão da glória divina, que possamos também experimentar uma visão de esperança e adoração, vivendo a nossa fé com vigor renovado e devoção inabalável. No caleidoscópio de visões divinas concedidas a João, o livro do Apocalipse apresenta uma tapeçaria que não se limita à mera previsão de um futuro distante. Em vez disso, é uma meditação sobre o eterno, uma revelação de mistérios divinos entrelaçados com apelos imediatos e pessoais à ação. A visão do trono de Deus em Apocalipse 4 não é apenas uma história do que está por vir, mas um chamado para que aqueles que vivem hoje encontrem o seu lugar neste vasto e revelador mistério divino. Mergulhando na própria visão, encontramos imagens exuberantes em seu simbolismo e riqueza artística, tronos e anciãos, criaturas vivas cantando dia e noite e um mar de cristal como vidro. Na nossa vida moderna, encharcada de materialismo e transitoriedade, esta visão convida-nos a fazer uma pausa e refletir sobre a essência da nossa espiritualidade. Pede-nos que retiremos as camadas da rotina e da banalidade para procurarmos a pulsação do divino que bate persistentemente sob as vicissitudes da vida cotidiana. A cena do trono é uma metáfora profunda da soberania de Deus. Em meio ao turbilhão de compromissos e distrações, a visão lembra os crentes de realinhar o seu foco em direção ao governo divino. Serve como um lembrete comovente de que, independentemente da turbulência terrena, Deus permanece imutável, a fonte última de ordem e propósito. As 4 criaturas vivas, representando toda a criação, eternizam este reconhecimento universal do poder e da glória de Deus. Eles ecoam uma adoração à qual os crentes modernos são chamados a aderir, reconhecendo o intrincado e onisciente design de vida que se estende muito além dos limites da compreensão humana. Em termos práticos, aderir a este refrão celestial requer transformação individual. É um convite à adoração, não como um mero ritual, mas como uma expressão dinâmica que envolve mente, espírito e corpo. Esta adoração pode manifestar-se na vida cotidiana através de actos que refletem o amor divino, carregando os fardos uns dos outros, dedicando-se ao serviço compassivo ou oferecendo um ouvido atento aos que estão em perigo. Ao infundir tais ações com reverência intencional, os crentes dos tempos modernos tornam-se participantes ativos num coro inabalável de louvor, esculpindo uma comunhão que transcende as barreiras terrenas. Examinando o contexto dentro da sua riqueza original, o Apocalipse não se apresenta apenas como um documento histórico, mas é uma escritura viva, falando às nossas vidas com uma urgência que obriga à introspecção. A visão de João elucida que o reino de Deus
não é uma realidade estática que aguarda a nossa chegada, mas uma força dinâmica que opera dentro de nós. Isto significa que cada crente carrega a capacidade de cumprir a vontade divina através de escolhas diárias. O manto de responsabilidade que ela confere é profundo, chamando os crentes a aproveitarem as suas jornadas terrenas para refletirem os ideais celestiais. Os anciãos que cercam o trono representam sabedoria, integridade e fidelidade, atributos a serem buscados com seriedade na busca contemporânea pela realização espiritual. São lembretes de que o crescimento espiritual deve trabalhar de mãos dadas com a maturidade introspectiva e a compreensão. Com base na sua representação, os crentes modernos podem procurar mentores, envolver-se em práticas espirituais comunitárias e mergulhar na sabedoria das Escrituras para continuarem a crescer na fé. Esta visão, com as suas representações, vibrantes e adoração incansável, é um apelo para combinar a antecipação da revelação com a ação fundamentada. Ilustra um diálogo ininterrupto entre a majestade divina e a aspiração da humanidade à piedade. Desafia os crentes a ponderarem o seu legado dentro do contínuo da fé. As sementes de graça que plantamos hoje ecoarão na eternidade. Nesta iluminação profética, Apocalipse 4 encoraja os crentes a refletir sobre a sua vocação pessoal. Cada leitor hoje é convidado a dar um passo à frente, reconhecendo o seu lugar nesta narrativa celestial. Através da fé, humildade e perseverança, o comum torna-se infundido com o propósito divino, encorajando os crentes a espelharem o amor ilimitado que emana do trono. Portanto, a visão torna-se mais do que arte etérea. É uma mensagem fortalecedora para os nossos tempos, convidando-nos a transcender as nossas realidades imediatas e a descobrir o significado sagrado do cotidiano. Através da interação comprometida e sincera com esta visão, os crentes alinham as suas vidas com a vontade divina, desvendando a profundidade dos mistérios da fé em meio aos ritmos da vida e perpetuando uma adoração eterna que ressoa com o coro eterno do céu.